Saí da reunião. Página 185. Vamos lá, né? Bom, na aula passada, a gente terminou a parte da correção e iniciamos ligações químicas. Expliquei para vocês como é que os átomos se atraem, como eles se unem, como a reação química, né? E aí a gente estudou alguns fundamentos das ligações químicas, como a teoria do octeto. O que é a teoria do octeto? O átomo ele tem a sua estabilidade quando ele tem 8 elétrons na última camada. Então, se ele tiver 7, a tendência natural dele é ganhar 1. Se ele tem 1, a tendência natural dele é perder esse 1 elétron para se estabilizar. O objetivo é sempre o quê? Formar a regra do octeto. A regra do octeto é o quê? A estabilidade com 8 elétrons. Já está dizendo, ó, octeto. Oct, lembra 8. Então, a configuração eletrônica da qual a teoria do octeto explica é exatamente a quantidade de elétrons possíveis que o átomo pode ter na última camada, que são 8 elétrons, tá bom? Então, a gente finalizou a página 185 e vamos agora aqui para a página 186. Todo mundo aí está com o livro? Isso, Ítalo. O átomo que... Deixa eu demonstrar de novo. Vou demonstrar aqui. Espera aí. Se consigo demonstrar aqui, para poder facilitar o entendimento, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, só se eu consigo terminar minha tela. Acompanhe comigo aí na tela, gente. Na minha outra tela, tá? Tem 2 tomezinhos aí. Bom, ó. Eu dei um exemplo ontem assim, ó. Você tem um Na que pertence à família 1A. Se ele pertence à família 1A, Ítalo, ele tem 1 elétron. Aqui, ó. Certo? Aí eu tenho um cloro, que pertence à família 7A. Se ele pertence à família 7A, ele tem 7 elétrons. Vou botar aqui. 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é a tendência natural aqui da ligação? É esse elétron vir para cá, ó. Ele vai ser chamado de doador. Doador do elétron, tá? Ele vai doar o elétron. Quando ele doa esse elétron para cá, o cloro se estabiliza e o sódio também se estabiliza. Por que que ele se estabiliza? Porque ele fica quimicamente estável, tá? Então, o que que acontece? Essa ligação aqui, eu vou chamar de ligação iônica. Por que é uma ligação iônica? Porque houve transferência de elétrons. Tá? Quando há um compartilhamento... Pronto, eu vou... Laura, eu mostro já, tá? Uma do 2 para o 6, eu mostro já, viu? Vou fazer aqui embaixo para você. Bom, a princípio, o que que aconteceu? O elétron do sódio foi para o cloro. Então, quando ele vem para cá, ó, se estabiliza, né? Então, vamos lá. Quimicamente falando, o que que aconteceu? Ó, o Na
ficou positivo, porque ele perdeu, né? Na química significa que o positivo perde. E o cloro ficou negativo, porque ele ganhou. Na química, o negativo significa que ele ganha. Quando une os dois átomos, aí forma o NaCl, que é o chamado cloreto de sódio, ou sal de cozinha. Que aqui já vai estar na forma sólida, né? Depois de toda a reação. Vocês conseguiram entender como é que funcionou a ligação química aí? Tranquilo ou não? Lívia, não. Lisa, repete. Esse negócio de família se acha na tabela periódica, né? Isso. Tabela periódica, tá? Vocês querem que eu explique de novo, é? É, Lisa. Repetir, né? Tá bom. Tá bom, Lívia. Vou repetir. Só um minuto, tá? Tô ajeitando aqui minha câmera aqui e o caderno. Então, acompanhe comigo o meu raciocínio. Todo mundo, tá? Fica só olhando para a tela e prestando atenção. Ó, eu tenho um átomo chamado de sódio, Na. Esse Na, ele faz parte da família 1A, tá? E eu tenho um cloro, que faz parte da família 7A. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o Na tem um elétron, porque ele faz parte da família 1A, e o cloro, ele tem 7 elétrons. Por que ele tem 7 elétrons? Porque ele faz parte da família 7A. Qual seria a tendência natural, obedecendo à teoria do octeto? É o átomo ter 8 elétrons na última camada, não é assim? Então, o que acontece? O cloro está com 7, ele está precisando só de 1. Então, o que vai acontecer? O sódio vai doar o elétron dele para o cloro. Quando ele doa, o cloro fica estável, estabilizado. Ele tem 8 elétrons. Então, o que acontece? Basicamente, toda vez que há uma transferência de elétron para ocupar, para completar a valência de outro átomo, eu chamo isso de ligação iônica, porque houve a transferência de elétrons, certo? Então, quimicamente falando, o que eu estou querendo dizer? Ó, o Na ele não perdeu o elétron, né? Então ele fica positivo. O positivo na química significa que ele perde. E o cloro, ele não ganhou, não foi? Então ele fica o quê? Negativo. Então o sódio fica positivo porque ele perdeu e o cloro fica negativo porque ele ganhou aquele elétron lá de cima, ó. Certo? Então, quando há a ligação química entre os dois, forma quem? Forma o NaCl. O que é o NaCl? É o cloreto de sódio. Ou sal de cozinha. Certo? Deu para entender agora? Ou não? Quando há transferência de elétrons, ligação iônica. Beleza, Lisa? Lívia? Gente, eu vou fazer o que a Laura pediu, tá? Se um elemento fosse da família 2 e da família 6. Vou demonstrar aqui um elemento, tá? Para ela. Ó, eu tenho aqui o cálcio. Ó, o cálcio ele é da família 2A. Da família 2A, certo? E eu tenho o cloro, desculpa, e eu tenho o oxigênio, que é da família 6A. Pronto, ó. Tem dois elementos aí, o cálcio, que é da família 2A, e o oxigênio, que é da família 6A. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui?
vou descer aqui embaixo, ó, e colocar os elétrons. Então, o cálcio, ele tem 2. E o oxigênio, ele tem 6. Pronto, coloquei aí, tá? Ó, cálcio 2, oxigênio 6. Qual seria a tendência natural aí? O oxigênio, ele está precisando de 2 elétrons. Então, ó, um elétron do cálcio vem para cá e o outro elétron do cálcio vem para cá. Ou seja, a ligação está toda estabilizada, tá? Então, o que aconteceu aí? Foi uma transferência de elétrons? Foi. Então, é uma ligação iônica. Tá bom? E isso aí forma exatamente, Ítalo. Forma o CaO. Quimicamente escrevendo, Ca2+. Por que 2+? Porque ele tem 2 elétrons. Oxigênio, 2-. Por que 2-? Porque ele recebeu 2 elétrons. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Dúvidas? Beleza, João Lucas. Show. Tranquilo, né? Então, pronto. Isso é ligação química. Então, esse mais do Ca foi porque ele perdeu? Foi. Ele perdeu 2 elétrons, por isso ficou 2+, ó. Tá bom? Vocês querem ver? Ó, eu vou mostrar, eu vou fazer, entendeu, né? Pronto. Deixa eu só ajeitar aqui que eu vou botar outro exemplo. Se fosse o alumínio, ó. O alumínio, ele faz parte da família 3A. Vamos usar aqui o cloro. O cloro é da família 7A. Certo? Então, quimicamente falando, eu tenho 3 elétrons aqui, ó. De alumínio. E tenho 7 elétrons de cloro. Agora aqui eu vou ter um problema, porque o cloro ele só está precisando de 1. E o alumínio tem 3. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar 1 elétron do alumínio para esse cloro. Esse cloro aqui se estabilizou, tá? Mas eu ainda tenho 2 elétrons aqui sobrando, ó. Então, vou ter que puxar outro cloro. Aí o cloro são 7. Aí, ó, o que você vai fazer? Puxa o outro elétron para cá. Tá? Mas percebam que ainda tenho esse último elétron aqui, ó. Então tem que puxar outro cloro. Aí joga esse último para cá. Certo? Então como é que ficou a minha configuração, ó? Eu precisei de 3 cloros para estabilizar o alumínio que tinha 3 elétrons. Então como é que ficou? A fórmula ficou AlCl3. Por que Cl3? Porque eu precisei de 3 cloros para estabilizar o alumínio. Entendeu, Ítalo? Aí? O alumínio, ele é da... Vou explicar de novo, tá? O alumínio ele é da família 3A, ele tem 3 elétrons. O cloro é da família 7A, tem 7 elétrons. Então, o cloro ele só está precisando de 1, ó. Então, aqui eu joguei 1 elétron do alumínio para cá. Então, esse cloro se estabilizou. Mas o alumínio ainda não, porque tem 2 aqui ainda, ó. Então, puxa outro cloro. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Joga mais um elétron para cá. Aí esse cloro se estabilizou, mas ainda tem um elétron do alumínio. Então puxa outro cloro. Então quantos cloros eu usei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um elétron que estava. Então ó, eu usei 3 cloros, precisei de 3 cloros para estabilizar o alumínio. Tá bom? Por isso que ficou AlCl3. Ok?
O hidrogênio e o oxigênio são de que família? Bom, o hidrogênio ele tá na família 1A, mas ele não pertence à família 1A. Ele tem características de metal, mas ele é um gás, né? Então, por que ele está lá? Ele faz parte dessa família? Porque ele tem essa tendência natural, mas o hidrogênio ele tem 2 elétrons na última camada. Olha só, deixa eu escrever aqui para tu ver. Ó. O hidrogênio é isso aqui, ó. Ele é um gás H2. Isso é o hidrogênio. Então, como é que é a ligação química entre o hidrogênio? É assim, ó. Ó, essa é a ligação. 2 elétrons, ó. Certo? Beleza? Que é isso, Isabelle? Estou explicando passo a passo. É só prestar atenção. O oxigênio. O oxigênio, ele já vai ser, ó, o oxigênio, O2, ó. O oxigênio, ele já é um gás que tem 6 elétrons, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, mas explica de novo, eu perdi quase toda a explicação. Vala, meu Deus. Você estava onde, Letícia? A internet tá ruim. Tá. Quer que eu explique o quê? A ligação iônica novamente? Ah, quase não consegui entrar. Entendi. Dá para formar água desse jeito? A molécula de água é isso aqui, Ítalo, ó. Vou mostrar aqui para tu. Ó, H2O. Como é que fica? O, o H, o H. Ó, um elétron, né? Um elétron. O oxigênio ele tem 6, ó. Aí, ó, ele compartilha com esse hidrogênio, compartilha com esse, ó. Certo? Então, uma ligação do hidrogênio com oxigênio, uma ligação do hidrogênio com oxigênio, porque H2O, 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 certo? Beleza? Ó, 2, 4, 6, 8. Aqui houve um compartilhamento dos elétrons, né? Ele não doou, ele compartilhou, ó. 2, 4, 6, 8. Isso. Na teoria sempre vai ser 2 hidrogênios para um oxigênio, tá? Tudo bem, né? Beleza. Vamos continuar então, gente. Vamos para frente. Depois, Letícia, eu faço novamente, tá? Ligações químicas para tu ver de novo, porque também eu não posso voltar, porque eu já tinha voltado a primeira vez, viu? Vamos lá. Gente, eu tô na página 186. Ah, e a aula tá gravada. Obrigado, Ítalo, é verdade. Vamos para frente. Ó, veja alguns exemplos de íons. Bom, eu tenho um sódio, ó, perde um elétron, a tabelazinha aí, ó. Adquire carga mais um, porque ele perdeu, né? O potássio perde um elétron, mais um. O cloro ganha um elétron, menos um. O iodo ganha um elétron, menos um. Magnésio perde 2, mais 2. Cálcio perde 2, mais 2. O alumínio, ó, perde 3, ó. Tá vendo, ó? E o oxigênio ganha 2, menos 2. Tudo bem? Essa tabelinha aqui era bom vocês terem na cabeça. É importante, tá? Saber que o sódio ganha 1, potássio ganha. Mas é você saber na família, você já sabe. Vamos lá. Ligações iônicas. Anteriormente, vimos que um átomo eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. A gente viu na aula de átomo, se eu não me engano. Eu falei para vocês que quando o átomo ele não está no estado excitado,
o número de prótons é igual ao número de elétrons. Lembram disso? Continuando. Para o caso de um átomo perder elétrons, como o seu núcleo existe mais prótons do que elétrons na sua eletrosfera, esse átomo, antes eletricamente neutro, passa agora a ter carga elétrica positiva. Então, chama-se isso de cátion. Deixa eu explicar. Olha aqui pro caderno, tá? Vou montar aqui no caderno para vocês darem uma olhadinha. O que eu quis dizer nessa primeira parte? Pronto, vamos lá. Acompanhe comigo aí na minha outra tela, tá? Um caderno aí. Bom, o que eu quis dizer em termos de ligação química? Bom, eu vou voltar aqui para o Na, tá, Letícia? Para tu que perdeu, acompanhar de novo. Ó. Então, o Na, ó, ele é da família 1A. Ele tem 7, o cloro tem 7 elétrons, ou seja, se o Na é da família 1A, ele tem 1 elétron, o cloro tem 7 elétrons, ou seja, o Na vai doar esse elétron para o cloro. Quando ele doa, ele fica positivo e o cloro fica negativo. O que eu quis dizer com isso? Que esse cara aqui vai ser o positivo, ele é chamado de cátion, ou que a gente leu, acabou de ler, e o negativo é chamado de ânion. Tá? É isso que ele quis dizer naquela leitura ali que a gente fez. Quer dizer que o cátion é o positivo e o cloro, ele é negativo, que é chamado de ânion. Então, positivo, cátion, negativo, ânion. Alguma dúvida? Sim ou não? Não, né? Beleza. Vamos continuar então aqui para a gente poder afirmar com certeza a teoria, tá bom? Então, positivo, cátion, negativo, ânion, tá? A gente vai continuar lendo, aí vocês vão perceber. Vamos lá. Para o caso de um átomo perder elétrons, como seu núcleo existe mais prótons do que elétrons na sua eletrosfera, esse átomo, antes eletricamente neutro, passa agora a ter uma carga elétrica, então chama-se de íon cátion. Que é o cátion? É o polo positivo. Polo positivo é o polo que ganhou o elétron. Desculpa, que perdeu o elétron. Tá? Então, polo que perdeu o elétron é o positivo. Então, vamos lá. Entretanto, quando um átomo ganha elétrons e passa a ter em sua eletrosfera mais elétrons do que prótons em seu núcleo, esse átomo passa a ser chamado de ânion. Então, o que é o ânion? O ânion é quando um átomo ganha elétron, tá? E a sua carga é negativa. Então, resumindo, como é que eu posso escrever uma configuração de um átomo? Perdeu elétron, positivo, cátion. Ganhou elétron, negativo, ânion. Tudo bem? Preciso colocar. Marque isso aí, marcar texto, o livro. Pode marcar, isso é importante. Então, ó, perdeu elétron, cátion, carga positiva. Ganhou elétron, ânion, carga negativa. Show? Beleza, vamos continuar então. Aí ele está mostrando os exemplos, ó, na página 187. Ele está mostrando o sódio no estado fundamental, ou seja, sem carga, né? E o sódio, ou seja, o sódio com um positivo, perdendo um elétron, e o cloro ganhando um elétron. Ele está mostrando, ó, como é que se faz, tá? Mas eu já mostrei para vocês lá embaixo, ó. Na parte de baixo, lá tem a reação NaCl, ó. Presta atenção. O Na está marcado aí com pontos em X, vermelho, ó. Ele está transferindo o elétron para o cloro, ó. Então, o Na ficou positivo e o cloro ficou negativo. Então, vamos ler.
Como o íon cátio sódio se liga ao íon ânion cloro, a ligação é iônica. Por que é uma ligação iônica? Primeiro fator, porque é uma ligação iônica, porque ele está doando o elétron dele para o cloro. Primeiro fator. Quando há doação de elétron, é ligação iônica. Segundo fator, o sódio ele ficou positivo, então ele é um cátion, e o cloro ele é negativo, ele é um ânion. Beleza? Então, basicamente, eu posso dizer que uma ligação iônica existe quando tem a transferência do elétron ou a doação do elétron. Um fica positivo e o outro fica negativo. Tá bom? O que mais que eu posso dizer para vocês? Tá bom, vamos passar para a próxima página. Acho que aqui tá tranquilo. Mas quem foi Gilbert Newton Lewis, ou Lewis, né? Ele foi um químico norte-americano que viveu entre 1875 e 1946. Ficou conhecido por seus estudos sobre termodinâmica e radiação. Mas certamente quem deu a maior repercussão ao cientista foi a elaboração de um esquema de distribuição de elétrons chamado de notação de Lewis. Gente, ó, o que é a notação de Lewis? Vocês viram essa minha amostra aqui, não foi? Ó, vou botar aqui de novo na tela, tá? Aqui, ó. Acompanha comigo aí na minha tela, no outro tomé aí, no tomézinho clone. Tá na minha outra tela aí que eu tô mostrando o caderno, tá? Essa anotação aqui, ó. Peraí, deixa só a imagem melhorar. Pronto. Essa anotação aqui de cima, ó, da qual eu botei um elétron aqui, 7 elétrons aqui, essa notação é chamada de notação de Lewis. Esse foi o químico que organizou os elétrons dessa maneira, tá? Então, toda vez que você for representar de Lewis, você tem que colocar esse xizinho aqui, ó, ou uma bolinha, você que escolhe. É a representação de Lewis, tá? Essa daqui, ou seja, se o sódio é da família 1A, eu boto só 1. Se ele é da família 7A, o cloro, eu boto 7. E aí transfere o elétron, normal. Essa configuração é chamada de Lewis. Tá bom? Ok, né? Então, gente, ligação iônica não tem mistério. Vamos lá, vamos recapitular aqui. Vamos lá, basicamente, vamos lá. O que a gente viu? A gente viu que a ligação iônica, a gente precisa conhecer a família do elemento, né? Precisa saber se houve doação de elétrons ou transferência, ou se houve compartilhação de elétrons. Existem 3 tipos de ligações: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica, tá? A gente vai falar de cada um. Estamos falando basicamente da iônica. O que a iônica defende? Que o elétron tem que ser transferido total, doado total, tá? Normalmente a ligação iônica ela forma um cátion positivo e um ânion negativo, tá bom? Então não tem mistério. Positivo, negativo, cátion, ânion. Acabou. Não tem o que a gente produzir muito não, tá bom? O que eu vou querer agora que a gente faça? A gente vai fazer umas questões para fazer uma revisãozinha, né? E quando for na próxima aula, a gente continua. Ainda tem a ligação covalente e também ainda tem a ligação metálica, que a gente ainda vai ver, tá? Então, gente, vocês vão fazer para mim o seguinte, tá? Deixa eu só abrir aqui a tabela periódica. Tabela periódica, página 170. Beleza. Ó, atividadezinha. Vocês sabem que vocês vão ser avaliados por essas atividades também, né? Então, todas as atividades que eu passar, ela vai ser avaliativa. Tá? Então, vou botar aqui no chat. Sim, sim. Então, ó, vocês vão fazer realize. Deixa eu botar aqui, atividade. Realize
as ligações químicas entre os seguintes átomos. Dois pontos. Letra A. Mg e S. Letra B. C. S. E BR. Letra C. Ao vivo, hein? Coisa linda. Eu gosto assim. Na e O. E letra D, última, para finalizar. BE e N. Tá bom? Essa é a atividade de hoje, tá? Referente às ligações químicas, ligação iônica. Qual é o meu conselho para você realizar a questão? Consultar a tabela periódica, tá? Ver qual é a família e completar as ligações. É para copiar, viu, Ítalo? É sim. E para fazer, né? Certo? Tem alguma dúvida aí? De alguma coisa? Sim ou não? Eu queria que você. Ainda tem 5 minutos para terminar a aula. Eu queria que vocês me dessem ao menos a resposta da letra A. Alguém manda a resposta aí ou diz como é que ficou. Só para mim saber. Uma dúvida. Pode ir no Google? João Lucas, não tem no Google. Isso é na minha cabeça, cara. Nem o Google consegue alcançar o meu pensamento. Para com isso, cara. Tem que respeitar a minha história, pô. 10 anos estudando essa química ré, não é possível. Gente, vocês têm que primeiro na questão identificar qual é o elemento que são os anos como Bolsonaro. Olha aí, falando do meu presidente, uma hora dessa. Vocês têm que identificar o átomo primeiro, ver qual é a família dele e para poder fazer as ligações, tá? Aí eu quero saber quem é o cátio, quem é o ânion. Tudo bem? Dá para fazer aí, tranquilo? Tá faltando só 3 minutos. Queria ver pelo menos a A pronta aí. Bora, Letícia. Que não dá para fazer, rapaz. Fala isso não. É difícil, ó, é difícil. Não é nada difícil não, rapaz. Química é boa demais. Conseguiu, Ítalo? Ô, Ingrid, Lisa, tô copiando, certo. Beleza. Enquanto isso, eu vou montar aqui a A, tá? Pra gente poder, pelo menos fazer a A, ver se dá tempo ainda. Eu só abrir aqui na página da tabela periódica. 170.
A Joana que gosta de fazer essas bichinhas aí. Da Joana, hein? Tá aí, tá? A Joana, tá online? Tá. Vai fazer a frequência. Primeiro aí foi o quê? Magnésio e enxofre. Deixa eu fazer aqui, tá? Magnésio, família 2A. E enxofre, família 6A. Aqui é moleza. Pronto, vamos lá. Vou fazer aqui para finalizar a minha aula de hoje, tá? Tenho 2 minutos. Bom, acompanhe no caderno, ó. O que que eu tenho aí, pessoal? Eu tenho o magnésio, que é da família 2A, ó. Ó. Então tem 2 elétrons. Tem o enxofre, que é da família 6A, 6 elétrons. Qual é a tendência natural? O magnésio doar os 2 elétrons para o sódio se estabilizar. O sódio não, o enxofre se estabilizar. Então, como é que fica a parte do cátion do ânion? Vamos lá. O Mg fica mais 2, porque ele perdeu os 2 elétrons. E o S fica menos 2, porque ele ganhou 2 elétrons. Então, o positivo, ele é chamado de cátion. E o negativo, ele é chamado de ânion. Ok? Alguma dúvida? Sim ou não? O SE. Não, o S, mano. S sozinho. Eu botei SE, foi? Aqui. S, mano. É o enxofre da família 6A. 16A, né? 16 ou 6. Certo? Ô, gente, a gente finaliza essa primeira parte, tá? Mostrei de novo, não deu tempo de tirar o print, tá bom? Vou mostrar aqui. Finaliza aqui a primeira parte da aula de hoje. Queria agradecer mais uma vez, tá? A paciência de vocês, tá aí, ó. Questão resolvida bonitinha, ó. Magnésio família 2A, enxofre família 6A. Magnésio mais 2, porque ele perdeu os 2 elétrons, virou um cátion. O enxofre ganhou 2 elétrons, chamado de ânion, tá bom? Ok, tchau. Fechei, viu? Olha o tempo, sendo chamado a atenção, ó. Tchau. Fui.